Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos ciências, então eu preciso que vocês abram na apostila, unidade 3, onde diz ambientes do Brasil e do mundo. Nessa unidade, vocês vão conhecer um pouco dos diversos ambientes aqui do Brasil e os tipos de bioma. Então ali diz: o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão, em tamanho. Então, em primeiro lugar está a Rússia, em tamanho, em extensão. Em segundo, o Canadá. Em terceiro, a China. Em quarto, os Estados Unidos. E em quinto, o Brasil. Viajando de ônibus, leva dias para ir de norte a sul ou de leste a oeste. Ao viajar de uma região a outra, além das cidades, é possível observar florestas, campos, rios e regiões secas. Mas como podem existir tantas paisagens diferentes em nosso país? Então, nosso país ele é muito rico em diversidade. Diversidade de fauna, de flora, de ambientes e de biomas. Aqui no Brasil, por exemplo, existem 7 tipos de biomas, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, abram na próxima página, página 4. Seção Diga aí. Então, algumas pessoas viajam nas férias para conhecer lugares novos ou visitar parentes e amigos. Outros viajam a trabalho. E há também aquelas que trabalham viajando o tempo todo, como a mãe de Lúcia. Leia a conversa entre Lúcia e sua mãe em uma dessas viagens. Então, ali tem a imagem de um telefone, onde tem Lúcia e sua mãe conversando. Vocês farão a leitura dessa conversa e irão observar essas duas imagens, esses dois ambientes que tem ali. E depois tem 3 perguntinhas que nós estaremos conversando em sala. O que vocês vão fazer em casa? Vão pedir para o pai, para a mãe, para alguém que possa te ajudar nessa atividade, ler para vocês a número 1, 2 e 3 e vocês vão conversar com eles sobre as suas respostas. Não precisa anotar nada, só conversar. Por exemplo, o pai vai perguntar: qual provavelmente é a profissão da mãe de Lúcia? Você vai pensar no que você leu ali e vai falar oralmente para o seu pai, para sua mãe, que profissão você acha que é, certo? Na página 5, diz ali, por que os ambientes são diferentes? Então, ali diz, nos ambientes existem seres vivos, né, os animais, as plantas, nós, seres humanos, e os fatores não vivos, como temperatura, quantidade da chuva, tipo de solo e umidade. Esses fatores variam de um ambiente para outro. Então, vocês estão vendo ali os pinguins. Observem essa imagem para que a gente possa continuar a leitura. Os seres vivos são adaptados aos ambientes que habitam. Por exemplo, os pinguins estão adaptados a ambientes frios e por isso não conseguem sobreviver em uma floresta. Então, cada região do Brasil tem um tipo de bioma e um tipo de ambiente onde cada animal vai se adaptar ao seu ambiente. Mas você já pensou por que os ambientes têm características diferentes? Por que faz muito frio nos polos? Por que no inverno o nordeste do Brasil é mais quente que o sul? O Sol é a principal fonte de luz e calor da Terra. No entanto, por apresentar formato arredondado, nosso planeta recebe os raios solares de maneira desigual, ou seja, não é igual. Determinada região situada próxima à linha do Equador recebe mais energia do Sol que uma região do mesmo tamanho localizada próxima aos polos. Por isso, os polos são muito frios. Então, ali vocês estão vendo uma flechinha onde diz que a linha do Equador e outras linhas do planeta Terra são imaginários e servem para marcar grandes zonas com climas diferentes. Observem ali aquele planeta. Aquele planeta tem o Polo Sul e o Polo Norte e a linha do Equador bem ao meio, dividindo os dois polos. E tem uma indicação. Perto da linha do Equador, os raios solares chegam mais diretamente. A professora vai dar uma breve explicação sobre a linha do Equador. Então, o Equador é um círculo imaginário que faz a volta na Terra, igual essa imagem que vocês estão vendo, dividindo o planeta em 2 hemisférios, o norte e o sul, como mostra a imagem.
Ele corre no sentido leste e oeste, exatamente no meio do caminho entre os polos sul e norte. Sua extensão é de 40.000 quilômetros. Pessoal, agora eu quero que vocês peguem a caneta marca-texto e marquem essa parte do texto que a professora fará a leitura. As diferenças de aquecimento fazem com que a Terra apresente grandes zonas climáticas. Zona polar, que é muito fria e fica nos polos. Zona tropical, que é mais quente, que fica próxima à linha do Equador. E zona temperada, onde se intercalam períodos mais quentes e outros mais frios. E que fica entre a zona polar e a zona tropical. Na próxima página, nós vamos conhecer os tipos de biomas. Então, como a professora havia falado, existem 7 tipos de biomas. Então, acompanhe ali comigo. Os biomas são grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação. Peguem a caneta marca-texto e marquem os biomas até vegetação. Depois que vocês marcarem, observem as 2 páginas, abram a apostila e observem as 2 páginas. Então, ali tem os 7 tipos de biomas. A taiga, ela é representada pela cor azul escura. Os campos, representado pela cor verde claro. As florestas tropicais, é representada pela terceira cor de verde, pelo terceiro tom de verde. Os desertos, representado pela cor laranja. As savanas, representado pela cor vermelha. As florestas temperadas, representada também pela cor verde, mas um tom diferente. E a tundra, representada pelo azul claro, tipo azul água, né? E aí, pessoal, bem ali no comecinho, vocês estão vendo uma parte branca. Essa parte branca é a parte onde existe gelo, certo? Então, pessoal, ali ao lado das florestas tropicais, se vocês repararem na imagem, tem o mapa do Brasil, com as cores dos biomas que se destacam. Mas ali existem 3 cores que mais se predominam. O verde, aquele verde escuro que representa as florestas tropicais. O verde mais claro, que representa os campos. E o laranja, que representa as savanas. O que vocês farão nessas 2 páginas? Farão a leitura de todos os tipos de biomas, para que a gente possa fazer as atividades das páginas seguintes. Então, a professora vai dar uma pausa aqui, para que vocês possam fazer a leitura e daqui a pouco a gente volta com as explicações e atividades. Podem pausar. Pessoal, então fazendo a leitura novamente, eu espero que vocês tenham feito a leitura e agora a gente vai revisar. Então, taiga é um tipo de floresta formado principalmente por pinheiros. Apresenta clima frio, verões curtos e invernos longos, com temperaturas negativas e neve, conforme a imagem que vocês estão vendo. Os campos apresentam temperaturas baixas no inverno e altas no verão. São cobertos por várias espécies de capins e outras plantas rasteiras que servem de alimento aos animais. As florestas tropicais localizam-se próximo à linha do Equador. Apresentam clima quente durante todo o ano. As árvores tornam o ambiente bastante úmido e a biodiversidade é muito grande, muita variedade de vegetação e de animais. Os desertos são muito quentes durante o dia e muito frios durante a noite. As poucas plantas que se desenvolvem nesse ambiente estão adaptadas à seca. Os animais pequenos geralmente se escondem em tocas subterrâneas durante o dia e são ativos durante a noite. Nas savanas, o clima é quente durante todo o ano, com uma estação chuvosa e outra seca. A vegetação é formada por plantas rasteiras e árvores espalhadas, com adaptação para a estação seca, que pode durar vários meses. Nas florestas temperadas, as 4 estações do ano são bem marcadas. Quais são as 4 estações? Outono, verão, primavera e inverno.
Muitas árvores perdem as folhas durante o ano e o inverno é muito frio, com acúmulo de neve. E a tundra é um bioma muito frio durante a maior parte do ano. No verão, crescem musgos e plantas rasteiras. No inverno, a neve e o gelo tomam conta do ambiente e as aves migram para outros lugares, enquanto pequenos mamíferos vivem em tocas subterrâneas. Agora que vocês já entenderam essa leitura, nós vamos para a página 8 e 9, onde vocês farão algumas atividades. Então, na número 1, lápis na mão. Os raios solares atingem a superfície da Terra de maneira desigual. Por isso, algumas regiões recebem mais luz e calor que outras. Com base nessas informações, observe a figura que representa o planeta Terra e em seguida faça o que se pede. Então, vocês estão vendo ali o planeta e vocês vão ter que fazer a pintura de acordo com as indicações. Então, de vermelho, vocês vão pintar a zona tropical, de laranja as zonas temperadas e de azul as zonas polares. Na letra B, a maior parte do Brasil fica em qual zona climática? Vai colocar o nome dessa zona climática. Na número 2, será que é possível perceber as diferenças de temperatura apenas olhando para a paisagem representada em uma fotografia? Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Então, vocês vão observar essa imagem. Observem que tem ali a parte de asfalto com a vegetação ao lado e as montanhas com gelo. Observando essa imagem, letra A. Onde a temperatura provavelmente é menor? Na estrada ou no alto das montanhas? B. Pelas características da vegetação e do ambiente retratado na fotografia, ela provavelmente foi registrada em uma região do planeta onde se localiza a tundra, a floresta tropical ou a taiga. Observe essa imagem e veja em qual desses biomas mais combina, mais se adequa. Na página 9, número 3, os gráficos abaixo apresentam a temperatura média e a quantidade de chuvas anuais de 3 biomas: o deserto, a tundra e a floresta tropical. Leia-os com atenção, identifique a temperatura média e a quantidade de chuva da área em destaque. Depois indique a qual bioma cada gráfico corresponde. Então, ali tem 3 gráficos, onde mostra a quantidade de chuva por ano e a temperatura média do ano. Observem ali, vocês vão ter que colocar a temperatura média desse gráfico, a quantidade de chuva e o bioma. Pessoal, a professora vai deixar no Google Sala de Aula um arquivo com alguns diferentes tipos de ambiente para vocês observarem e analisarem a diferença entre cada um deles. Por hoje é só, qualquer dúvida pode me mandar mensagem que a professora vai ajudando. Beijos!